Então, bom dia, pessoal. Agora, realmente oficial, né? Tive esse problema aí com o microfone no início. Mas tá tranquilo agora, né? Tá bom ou ainda continua ruim? Meu microfone, ele tá com problema. Tá bom. Aí vou ter que providenciar outro. Mas vamos lá. Então, na última aula, nós continuamos a ideia de porcentagem, né? Acredito que nós fizemos esse exercício. Falamos da relação entre número decimal e porcentagem. Vimos alguns probleminhas. Falamos de razão também. Simplificação de frações. E fizemos essas duas questões da nossa avaliação diagnóstica, né? Então deixa eu ver aqui o que é que falta. Isso. Nós colocamos, fizemos essa. Pronto, então, com relação à avaliação diagnóstica 2, nós já terminamos todas as questões, né? Debatemos todo o conteúdo que estava envolvido nessa avaliação diagnóstica e também todas as questões. Agora vamos para a terceira. Essa daqui acho que eu já liberei as notas, né? Deixa eu abrir a terceira aqui. Certo. Então, o que foi que vocês acharam dessa avaliação diagnóstica aí? 3. Né? Lá caíram os conteúdos porcentagem e equação no primeiro grau. Também caiu alguns probleminhas, né, envolvendo a equação no primeiro grau. Só que porcentagem lá caiu um pouquinho além do que simplesmente calcular a porcentagem, né? Caiu exatamente situações do nosso dia a dia que envolvem porcentagem. Então, não era aquele cálculo direto, né? Ah, calcule não sei quantos por cento disso, né? Tinha toda uma historinha para poder a gente refletir, né? Pensar no que fazer para depois sim fazer a continha, né? Então eu vou começar com a primeira questão, que é uma questão que dava para vocês fazerem com tudo que nós estudamos até aqui, dava para fazer tranquilamente. Essa primeira questão, pelo que eu vi aqui, 11 pessoas acertaram, né, de 23. A turma ficou ali meio que na média. Então deixa eu colocar ela aqui.
Mas vocês gostaram? Acharam difícil? Essa avaliação diagnóstica de número 3. Deixa eu cortar aqui a questão. Chegou mais um aluno. Então, pessoal, da nossa avaliação diagnóstica de número 3, essa foi a primeira questão. Naira disse que gostou, Felipe disse que foi a mais fácil, Jack disse que é um pouquinho, Yasmin também. Yasmin gostou, né? Então vamos lá. Essa primeira questão diz assim, olha: uma loja de móveis publicou o anúncio abaixo. Nesta promoção, um sofá era vendido em 24 parcelas de R$ 45. Se o comprador optasse pelo pagamento à vista, com desconto, o preço do mesmo sofá em reais seria R$ 324, R$ 756, R$ 630 ou R$ 780, né? A Yasmin disse ali que tinha algumas que eu ficava um tempinho para tentar fazer. É isso mesmo. Teve algumas que eram um pouquinho longas, né? É normal mesmo isso acontecer. Então veja, esse cartaz aqui ele diz o que? Promoção. Compre agora em 24 vezes sem juros ou à vista com 30% de desconto. Tá certo? Então, veja só. Ele quer saber como é que ficaria o preço do sofá se o comprador comprasse com desconto, né? Se ele optasse por pagar à vista, entendeu? Ou seja, então a gente já vai descartar essa condição das 24 vezes de 45, ou seja, ele não vai pagar 24 vezes de 45. Se ele optasse por esse tipo de pagamento, não seria à vista, seria parcelado, não é verdade? Então o que ele vai fazer aqui é o pagamento à vista, e quando ele paga à vista, ele tem 30% de desconto, tá certo? Só que veja, em algum momento a questão disse pra gente o preço do sofá. O que é que vocês me dizem aí? Em algum momento a questão disse pra gente claramente não. Mas será que tem alguma maneira da gente descobrir o preço do sofá sem o desconto? Multiplicando quem por quem? Isso mesmo. Então Yasmin já percebeu aí a ideia, né? Quando ele diz assim, pessoal, em 24 vezes sem juros, isso significa que você vai pagar o sofá, né? Por mais que você esteja pagando ali em 24 vezes, quando ele diz sem juros, o preço do sofá não vai mudar, entendeu? Porque existem alguns parcelamentos que entram juros, né? Ou seja, o produto tem aquele preço, mas só pelo fato de você estar dividindo entra juros, ou seja, o preço aumenta um pouquinho por causa dos juros. Aqui não. Aqui o preço do sofá é fixo, só que você pode dividir em 24 vezes sem aumentar nada, porque ele está falando ali que é sem juros. Então daqui a gente já descobre que o preço do sofá é
24 vezes 45, como Yasmin falou ali. 24 vezes 45. Fazendo essa continha aqui, quanto é que vai dar, né? Aqui vai dar 20, vai a 2, 10, 12. Pula uma casa, aqui vai ficar 16, vai a 1, 8, 9. Soma aqui, 0, 8, 10. Então deu 1.080 reais. Só tô colocando aqui na forma de dinheiro, né? Só para seguir um padrão. Mas poderia ser só 1.080, né? Como Yasmin falou. Então, pessoal, perceba que essa questão aqui, né? Por mais que ela fale de porcentagem, o que a gente vai debater aqui, né, junto com ela, vai ser porcentagem e desconto, né? Então, já vou deixar aqui um pouquinho destacado, porque essa questão vai trazer para a gente exatamente essa ideia, né? Aí vamos lá. Nós já acabamos de encontrar aqui o preço do sofá, que é esses 1.080, né? Esse é o preço do sofá, tá certo? E aí o que é que acontece? A pessoa optou por pagar à vista. Como ela vai pagar à vista, ela vai receber 30% de desconto, tá certo? Então, ela não vai pagar os 1.080, né? Ela vai pagar isso aqui com um desconto de 30%. Aí veja só, quando a gente fala em desconto, a gente pensa em que operação? Se é um desconto, o que é que a gente tem que fazer? Somar, multiplicar, subtração, né? Muito bem. Então veja, como é que eu dou aqui 30% de desconto nesses 1.080? O que é que eu poderia fazer? Para poder dar esse desconto de 30%. Alguém tem alguma ideia de como é que eu poderia fazer? Eu quero saber como é que vocês fariam essa questão, né? Certo, o Vitor já está dizendo ali, pega o valor total. Porque eu quero saber como é que vocês fariam essa questão para dar 30% de desconto aqui em cima desse valor. Pega o valor total, calcula 30% dele, como o Vitor já falou aí, e diminui, né? Então, pessoal, veja só, vou fazer exatamente o que Vitor falou, tá certo? Então, vamos lá. Vou destacar aqui que agora o que a gente vai fazer é um pagamento à vista. Então, primeiro, vamos por partes. Vamos calcular 30% de 1.080, tá certo? E olhe, para eu calcular 30% de 1.080, né, vocês podem fazer ou pela forma fracionária ou pela forma decimal. Eu vou pela forma decimal, tá certo? Que é eu pegar aqui a forma decimal do 0, que é 0,30, e vou multiplicar pelo 1.080. Vamos ver quanto é que vai dar essa continha aí. Então eu tenho aqui 1.080 e vou multiplicar por 0,30. Pessoal, tanto faz 0,30 ou só 0,3, tá certo? Quem quiser tirar esse zero aqui, ó, não tem problema. Sabe por quê? Porque zero no final da parte decimal não altera o resultado. Tá bom? Então, tanto faz. 0,30 ou 0,3. Hilary, qual foi a parte que você não entendeu? A parte do 0,3 ali, porque eu tirei o zero.
Ah, entendi. Você disse que entendeu, na verdade, né? Ah, legal. Aí aqui, vamos lá, vamos multiplicar. Yasmin já disse ali que dá 324. Aí aqui, olha, 0, 24 vai a 2, 3 vezes 0, mas tem um 2, 3, né? E a gente pula uma casinha ali, vai ficar 4 zeros aqui, soma tudo. Mas como nós temos aqui, olha, um número depois da vírgula, tá vendo? Então a vírgula fica aqui. E aqui deu 324. Só que veja, esses 324, pessoal, é o que? É o desconto. Não é verdade? Então nós acabamos de calcular aqui o desconto. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos exatamente fazer a subtração, que é pegar os 1080 e tirar os 324, que é exatamente o que vocês me disseram aí, tá certo? Então aqui eu vou ter que pegar emprestado, né? Então aqui fica 10 e aqui fica 7. Então 10 menos 4, 6. 7 menos 2, 5. E aqui eu pego logo os 10. 10 menos 3, 7. Pronto. Então a resposta aqui seria... se eu optasse pelo pagamento à vista, o preço do sofá em reais seria... Então vou colocar assim, ele pagaria R$ 756, tá certo? Que esse resultado aqui é exatamente o valor que ele vai pagar. E aí deu a segunda opção aqui, né? Então é isso, pessoal. Eu gostei demais, né, da ideia de vocês. É exatamente isso aqui que vocês têm que fazer, né? Já que ele deu um desconto, então basta vocês primeiro calcularem esse desconto, ou seja, como foi 30% de 1080, né? É só calcular aqui. Eu fiz pela forma decimal porque é o que eu acho mais rápido, entendeu? É o que eu acho mais rápido. Então, vocês poderiam, né, se vocês desejassem, ir pela forma fracionária, né, ou então pelas porcentagens notáveis. Não teria problema, entendeu? Porque, por exemplo, se eu quero calcular aqui 30% de 1080, eu poderia também calcular 10% de 1080, que seria pegar 1080 e dividir por 10, que dá 108, né? E depois multiplicar por 3, porque eu tenho 30 ali, né? Então vocês poderiam fazer de diversas maneiras aí o cálculo de 30% de 1080, tá certo? Só que veja, essa forma que nós fizemos aqui, ela não é tão rápida assim. Porque veja, aqui nós tivemos que fazer uma multiplicação e uma subtração. Não é verdade? Eu não estou dizendo que ela está errada, ela está perfeita. A ideia, né, a lógica da questão é exatamente essa aí. Só que eu quero trazer para vocês uma nova maneira também de vocês fazerem isso rapidamente. Exatamente tanto, e vocês podem utilizar essa ideia tanto em desconto como em acréscimo, tá certo? Aí vejam só, tem alguém copiando? Se tiver, eu espero. Aí eu vou fazer na próxima página uma outra maneira da gente dar essa resposta, né? A gente brincando só com a porcentagem ali. E aí a gente consegue dar a resposta fazendo uma conta só. Ou seja, aqui a gente fez duas contas, né? Só que a maneira que eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer uma conta só. Então posso passar?
posso, né? Então veja, essa forma aqui está correta, entendeu? O caminho que vocês seguiram aí para dar essa resposta está perfeito, entendeu? Está perfeito mesmo. Só vou mostrar aqui para vocês uma nova maneira de vocês fazerem também esse tipo de questão. Então vamos lá. Vou colocar assim, ou pensem comigo. Pensem comigo. Inicialmente, a gente tinha, né, descoberto lá anteriormente que o sofá era 1080, né? Esse era o preço do sofá. Só que aí, como ele decidiu pagar à vista, então ele pegou 30% de desconto. Então, o que é que a gente tinha inicialmente? Vocês concordam que inicialmente a gente tinha lá o 100% do valor, né? Inicialmente a gente tinha lá o preço do sofá que era 1080. Então esses 1080, ele era exatamente o 100%, né? Ou seja, o valor total ali do sofá. Vocês concordam com isso? Beleza. Aí o que foi que aconteceu? Ele pegou 30% de desconto. Se ele pegou um desconto, então tem que ser subtração. Não é verdade? Aqui é o valor total do sofá. Valor total do sofá. E aqui foi o desconto que ele pegou. Então veja só. Inicialmente nós tínhamos 100%, que era o valor total do sofá, só que depois ele pegou um desconto de 30%. Então, quantos por cento ficou lá do preço do sofá para ele pagar? O que é que vocês me dizem? Tinha lá, né, o preço do sofá era o 100%, que era o total. Aí ele pegou um desconto de 30%. Então subtraiu, né? Então ficou quantos por cento lá? Ficou 70% para ele pagar. Isso mesmo. Certinho. Então, pessoal, ficou 70% para ele pagar. Entendeu? Porque inicialmente ele tinha que pagar os 1080 se ele quisesse dividir, né? Então era o 100%, que era o preço do sofá. Mas como ele decidiu pagar à vista, ele pegou exatamente esse desconto aqui de 30%. Então se ele pega um desconto de 30%, a gente vai subtrair 30% e ele só fica com o que para pagar? Com o restante, que é exatamente 70%. Tá certo? Então veja só, 70% é o que ele vai pagar. É o que ele pagaria. E aí, o que é que vocês poderiam fazer? Ao invés de fazer todo esse processo aqui, ó, calcula o desconto e depois subtrai, você já poderia calcular os 70% de 1080. Ou seja, ao invés de você fazer aqueles dois passos, você vai dar essa resposta só em um. Vocês vão ver que calculando só 70% de 1080, já vai dar exatamente o que ele vai pagar. Entendeu? Já vai dar a resposta da questão. Calculando somente uma porcentagem, fazendo somente uma conta. Entendeu? Deu para entender? Ou ficou em dúvida? Se quiser eu repito. Entendeu? E isso economiza conta e economiza tempo. E vocês fazem isso, ó, de forma rapidinha, né? Fica bem mais rápido de fazer. E aqui calcular 70% de 1080, basta a gente pegar a forma decimal, né, do 70%, que é 0,7, e multiplica por 1080. E aí vocês vão ver que vai dar
exatamente a resposta da questão. Então vamos fazer essa multiplicação aqui. 1080 vezes 0,7. Isso aqui vai dar 0. 56 vai a 5. Baixo 5. 7. Pula uma casinha aqui. E 4 zeros. Agora a gente soma tudo. Vai ficar 0, 6, 5, 7. Esse zero ali não precisa não. E aí, olha, como nós temos aqui um número depois da vírgula, a vírgula fica aqui e a nossa resposta é R$756. Né? Exatamente a resposta lá da questão. Então, pessoal, o que eu quero que vocês tirem daqui, né, dessa outra forma, né, de resolução, é exatamente isso. Eu tenho lá um produto e eu peguei 20% de desconto. Então, se você pegou 20% de desconto, você não vai pagar o 100%, você vai pagar 80%. Porque você vai pegar o 100% e vai tirar esses 20% de desconto que você pegou. Eu tenho um produto lá e vou pegar um desconto de R$5. Então, da mesma maneira, se você tem um produto, vai pegar um desconto de R$5 não, de 5%, né? Então, você só vai pagar o quê? 95% daquele produto, entendeu? Então, ao invés de vocês calcular o desconto separadamente, depois fazer a subtração, vocês já podem economizar tempo e conta fazendo exatamente o que você vai pagar, né? Que nesse caso dos 5% seria os 95% do produto, entendeu? Mas aqui é só uma outra maneira de vocês poderem fazer esse tipo de cálculo, tá certo? Eu não estou dizendo para vocês que aquela forma que a gente fez inicialmente estava errada não, tá certo? Aqui é só uma outra maneira da gente fazer esse tipo de cálculo. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Tem mais uma pessoa chegando. Muito bem. Deixa eu olhar aqui na nossa avaliação diagnóstica. Se tem mais alguma. Então, tem mais uma questão aqui que segue esse mesmo raciocínio. Eu vou colocar ela aqui pra gente pensar. Então, pessoal, com relação a isso aí não tem dúvidas, né? Foi tranquilo. Se tiver dúvida, não precisa ter vergonha, não. Pode falar que eu explico quantas vezes for necessário. Posso passar? Beleza. Essa questão aqui foi a questão 4. Ela também envolve, né, essa ideia de cálculos aí de porcentagem. Agora, deixa eu ver aqui como foi essa questão. 11 pessoas acertaram também. E aí, vamos lá. Ela diz o seguinte, né? Comprei um objeto por 1.200 a ser pago como mostra a placa abaixo.
qual foi o valor da entrada? Qual é o valor de cada prestação? Então veja, essa questão aqui ela tem duas respostas, né? Tem duas respostas aí. Ele quer saber o valor da entrada e o valor de cada prestação. Só que veja, o objeto custava 1.200 e ele pagou da seguinte maneira. Ele deu 15% de entrada, tá certo? Ele deu 15% de entrada, ou seja, ele deu 15% de 1.200 como entrada, né? E o restante, o que sobrou lá para ele pagar, ele dividiu em 6 prestações iguais. 6, tá certo? Então, como é que a gente poderia fazer esse tipo de conta aqui? Lembrando que aqui, né, também é só a ideia de cálculo de porcentagem, né? O que essa questão vai cobrar da gente aqui é somente calcular porcentagem. Alguém tem ideia de como a gente poderia fazer essa questão? 15% multiplicado por 1.200. Isso, né? Então, vamos supor assim, que a primeira pergunta, né? Vou colocar assim, primeira pergunta, que é exatamente o valor da entrada, né? Que ele quer saber. Primeira pergunta. Então, como Yasmin falou, calcular 15% de 1.200, que foi exatamente o valor da entrada, né? Então, veja, qual é a forma decimal dos 15%? Eu gosto, 100. eu gosto de fazer pela forma decimal porque é o que eu acho mais rápido, entendeu? Mas se vocês quiserem também, vocês podem calcular a porcentagem da seguinte maneira. Se vocês querem calcular 15% de 1.200, vocês podem pegar o 15, multiplicar por 1.200 e depois divide por 100. Né? Se vocês quiserem calcular qualquer porcentagem aí, né, seguindo essa ideia aqui, dá certo. Você pega o 15, multiplica pelo valor, depois divide sempre por 100. 15 porque aqui é 15, né? Ah, e se fosse 5? Então seria 5 vezes 1.200 e divide por 100. Né? Que, se vocês perceberem, isso aqui é exatamente a forma fracionária, né? Mas eu gosto de fazer muito pela forma decimal, porque eu acho bem mais rápido. Então aqui é só pegar 0,15 e multiplicar por 1.200. Vamos fazer aqui essa continha. Porque, se vocês perceberem, pela forma decimal, a gente só faz uma conta que é uma multiplicação. Lá, a gente, pela forma fracionária, a gente tem que fazer o quê? Uma multiplicação e depois uma divisão, né? Então aqui vai ser 0, 0, 10 vai a 1, 5, 6, pula uma casinha. Aí aqui vai ficar... Deixa eu ir um pouquinho mais pra cá. Aí aqui vai ser 0, 0, 2, 1. Pula mais uma. E 4 zeros. Somar tudo aqui. Então vai ficar 0, 0, 0, 8, 1, 0. Só que vejam, né? Que aqui nós temos dois números depois da vírgula, né? Então a vírgula fica aqui. Tem que ter duas casas decimais. E aí deu exatamente o que Yasmin falou aí, que foi 180. Então, esse valor aqui, pessoal, é a entrada, tá certo? É a entrada. É a entrada.
Então, o que é que acontece? De acordo com isso aí, a gente já elimina a primeira opção e a segunda opção, né? Porque as únicas que tem aqui entrada, né, 180 como resposta, é a terceira e a quarta opção. Tá certo? A segunda pergunta, o que é que ele diz? Qual é o valor de cada prestação? Porque, veja, ele deu aí uma entrada de R$180, dos 1.200, né? E o restante que foi que ele fez? Ele dividiu em 6 prestações iguais, aqui, ó. E o restante, ele dividiu em 6 prestações iguais. Então, o que é que a gente poderia fazer agora? Para dar a outra resposta. Pega 1.200 e dividir em 6. 1.020, né? Isso, perfeito, perfeito. Né, pessoal? Yasmin acabou de dizer aí que é pegar 1.020 e dividir em 6 vezes. Perfeito. Agora, por que 1.020? Porque aqui ela já tirou a entrada que ele deu, entendeu? Então, o que foi que ela pegou? Ela pegou os 1.200. Olha, ela pegou os 1.200 e tirou a entrada que ele deu, né? Então, aqui fica 0, aqui fica 10, aqui fica 1. Aí fica 10 menos 8, 2. 1 menos 1, 0. E esse 1 aqui, repete. Então, ela tirou a entrada. E aqui, o que foi que aconteceu? Aqui é o que falta pagar. 1.020 é o que falta pagar. É o que falta pagar. Só que é exatamente o que aqui? O restante, né? O que falta pagar é exatamente o restante. E se esse daqui é o restante, o que foi que ele fez com o restante? Como Yasmin falou aí, dividiu em 6 prestações iguais. Então aqui é só a gente pegar os 1.020, né? O segundo passo é pegar os 1.020 e dividir por 6. Então aqui nós vamos por 1. Pegando aqui o 10, né? Sobra 4. Baixo 2. Vou por 7. Como deu resto 0 e ainda eu tenho esse 0 para baixar, então eu coloco ele aqui. Isso mesmo, Yasmin. Dá 170, né? Então, aqui o que é que a gente tira como resposta dessa segunda pergunta, né? Que o valor da prestação o valor da prestação é 170. Vou colocar de preto. R$170. Isso mesmo, Yasmin. Então aqui fica como sendo a quarta opção, né? Como a nossa resposta correta. Então aqui, pessoal, é uma questão que tem, né? Assim, é um simples cálculo de porcentagem, porque o que a gente fez aqui na primeira pergunta foi só calcular a porcentagem, né? Tranquilamente. 15% de 1.200. E depois a gente teve que fazer o que? Uma interpretaçãozinha, né? Só com uma conta de subtrair e uma conta de dividir para poder
completar a resposta, né? Como eu falei aqui, o que eu utilizei aqui foi a forma decimal, né? O que eu utilizei aqui foi a forma decimal. Mas quem preferir utilizar a forma fracionária, não tem problema. Aqui eu fui pela forma decimal. Só completando aqui. Mas quem quiser ir pela forma fracionária, como eu comentei lá no outro lado, não tem problema. Dá para ir do mesmo jeito, tá certo? Posso passar? Ou tem alguém copiando? Enquanto vocês vão vendo aí, eu vou olhando aqui a nossa avaliação. Se tem mais alguma questão que dá pra gente trabalhar. Porcentagem. Certo. Tem sim. Então vamos aqui para questão 3, eu acho. É a terceira. Então, tranquilos até aqui? Dúvidas? Se tiver dúvida, só falar. Vou colocar mais uma aqui, que foi a questão 3. Então, até aqui a gente só viu uma questão que falava de desconto. E agora só um simples cálculo de porcentagem, né? Essa já vai ser um pouquinho diferente. Vou passar aqui. Lembrando que aqui, pessoal, deu 180, né? Fazendo essa ideia. Aqui foi pela forma fracionária. Foi só um comentário, né? Uma coisa também que eu queria comentar com vocês é o seguinte, né? Que se vocês percebem, eu sempre uso a forma decimal, porque é o que eu acho mais rápido. Eu não sei se vocês já se perguntaram, mas como é que o professor sabe que a forma decimal dos 15% é 0,15 e aqui no outro lado, né, do 70 é 0,7, do 30 é 0,3, né? Porque como eu já fiz isso muitas vezes, né, e vocês sabem, né, que para a gente saber a forma decimal de uma porcentagem é só pegar o quê? O valor e dividir por 100, né? 30 dividido por 100 vai dar 0,3, né? Então, com esse constante, né, fazer aí, você acaba já sabendo de cara como vai ser. Mas uma dica que eu dou para vocês, né, com relação a isso, para vocês saberem, né, rapidamente como é que funciona, vocês poderiam pensar da seguinte maneira: 15%, pessoal. Se vocês perceberem, o 100 ele tem dois zeros, né? Então, de que maneira você pode escrever ali aquele 15 como um número decimal contendo duas casas decimais? Só tem uma opção, que é o 0,15, contendo duas casas decimais, né? O 78%, da mesma maneira, seria 0,78, porque tem que ter duas casas decimais. E o
10%. Da mesma maneira, 0,10. Porque tem que ter duas casas decimais, por causa do 100, que tem dois zeros aqui. Ah, e se for o 3%? Aí, no caso aqui, do 3%, já muda um pouquinho. Porque para ele ter duas casas decimais, você coloca o 3 aqui e depois você coloca dois zeros na frente, assim, ó. E coloca a vírgula aqui, por que ali? Porque tem que ter duas casas decimais. Entendeu? E assim vai, vocês vão fazendo. Por exemplo, 2,5%, né? Um exemplo. Da mesma maneira, né? Para que tenha ali... Peraí, deixa eu só apagar aqui para ficar mais claro. Então, veja, olha, os 2,5%, né? Uma coisa que vocês têm que preocupar aqui é só com a parte inteira, que é a parte que está aqui na frente, que é o 2. Imagine que fosse só 2%. Como é que vocês iriam fazer? Iria colocar o 2 aqui, dois zeros na frente, né? E ia passar a vírgula aqui. Porém, o que é que vocês vêm e fazem aqui? Acrescenta o 5 no final. Tá certo? Vocês pensam sempre como se fosse só a parte inteira, depois acrescenta. Mas veja, isso aqui eu estou dando dicas para vocês de como vocês acharem a forma decimal rapidamente para poder fazer as contas, tá certo? Mas quem preferir pode ir pela forma fracionária ou então pegar esses números aqui, cada um, e dividir por 100, que vai dar exatamente esses valores aqui, tá certo? Então foi só uma dica. Aí vamos para a nossa próxima questão. Tudo é questão de prática, né? Quanto mais vocês fazem, melhor fica, e vocês vão percebendo, né, aquele padrão sempre acontecendo a mesma coisa. Por mais que os valores sejam diferentes, mas a ideia é a mesma. Essa daí, como eu falei, foi a questão 3, né? Isso, foi a questão 3. Que diz o seguinte: numa cidade, o preço da passagem de ônibus aumentou 18%. Sabendo que a passagem era R$ 3,00, quanto ficou o novo valor? Então, se vocês perceberem, é uma questão que fala agora de aumento, né? Então, o que está envolvido aqui no problema é porcentagem e aumento agora. Aquela que nós fizemos inicialmente era o que? Era desconto, né? E quando a gente pensou em desconto, a gente pensou na operação de subtração. Não foi verdade? Mas agora pensando em aumento, pessoal, qual é a operação que vem na nossa mente? Quando a gente fala em aumento, o que é que vai acontecer? Quando a gente pensa em aumento, o valor vai diminuir, o valor vai subir. Será que eu vou multiplicar? Eu vou somar, vou subtrair, né? E isso, o valor vai subir, e o que a gente vai fazer aqui, a gente pensa logo na adição, né? Porque a passagem era R$ 3,00 e como vai subir, vai ser acrescentado ali um valor, né? Mas claro, Kaek, né? Que no cálculo ali da porcentagem a gente vai ter que fazer uma multiplicação para calcular a porcentagem, né? Então veja, como foi que vocês fizeram essa questão? Né? Como é que a gente poderia fazer para dar aí um novo valor dessa passagem? Kaek disse que deu 3,54, né? Vamos ver. Yasmin já está dizendo ali. Primeiro tem que descobrir o valor do aumento. Beleza. E para descobrir o valor do aumento, o que é que você faz? Yasmin. Valor do aumento. O que é que a gente pode fazer para dar o valor do aumento? Que tipo de conta? Multiplicou 3 vezes 0,18, né, Kaique? Perfeito. Né? Porque
o aumento, pessoal, foi de 18%. Então, para calcular o aumento, basta calcular 18% de 3. E aí, Kaique disse que multiplicou 0,18, que é exatamente a forma decimal dessa porcentagem, né, por 3. Então, vamos fazer essa continha aqui. 0,18 vezes 3. Aqui vai dar 24, vai a 2. 3 com 2, 5. E aqui, 0, né? Aí, vejam. Como nós temos aqui, olha, dois números depois da vírgula, a vírgula vai ficar aqui. Então, a resposta aqui deu 54 centavos, né? E depois, o que foi que vocês fizeram? Ah, o Kaique já falou ali. Depois ele somou o 3 com o aumento. Perfeito. Perfeito, né? Então, novo valor da passagem. Yasmin disse que fez diferente. Eu vou até olhar também a forma que ela fez, para a gente debater. Então, o que Kaique fez aqui foi, pegou o preço antigo e somou o aumento. Vou até colocar com outra cor aqui. Mais 0,54, né? Obtendo aí o novo valor, que foi R$ 3,54. Já que aqui, né, foi o aumento. Então tá aqui o novo valor. Beleza. Essa ideia tá perfeita. A Yasmin disse que tinha feito diferente, não foi? Ela tinha pego 3,54, subtraiu por 3, que deu 54 centavos. E depois fez o que, Yasmin? Depois dessa subtração aí, que deu esse valor, que foi o que você pensou? Conta aí pra gente. Não, Hilary. Kaique fez da mesma forma que você, né? Ele pegou também os R$ 3 e somou os 18% de 3, tá certo? Kaique fez da mesma forma. Eu entendi a lógica de Yasmin. Ela já fez um pouquinho diferente, né? Isso. O que Yasmin fez, pessoal, foi o processo inverso. Ela percebeu que nessa opção aqui dos R$3,54, centavos, o que ela fez foi o quê? Foi pegar um valor e tentar ver se aquele aumento representava 18% de 3, entendeu? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre essa ideia também, porque eu coloquei uma questão que era meio que obrigado, né? Obrigava vocês a fazer isso aí. E aí eu quero falar de outras coisinhas mais para a gente chegar nessa ideia, entendeu? Eu quero falar tanto da gente conseguir localizar porcentagens desse tipo através, né, daquela relação que eu falei para vocês entre número decimal e porcentagem, né, como também regra de 3 simples. Então eu quero
comentar, né, sobre isso com vocês. Mas basicamente o que Yasmin fez aí foi o que? Ela pegou a terceira opção, né? Certamente ela deve ter tentado aí em todas as opções. E a única que, né, que o aumento representou 18% foi a do 54 aqui. Ela subtraiu, viu que foi aumentado, que foi 54 centavos, e viu quanto aqueles 54 centavos representavam em porcentagem em relação aos R$3, que aí no caso deu os 18% que ela queria, tá certo? Mas o que eu quero trazer aqui dessa questão é colocar também uma ideia a mais para a gente evitar de fazer duas contas, fazer uma continha só, como a gente fez na nossa primeira questão, como a gente fez aqui, né? Se vocês perceberem, aqui a gente fez uma multiplicação e uma subtração para poder, né, dar o valor com desconto. Só que a gente deu a resposta dessa questão fazendo somente uma continha, que foi essa daqui, né? E lá a gente vai fazer da mesma maneira. Vejam só. Vou colocar aqui um ou novamente, né? Vejam só. A passagem inicialmente era R$3. Então esses R$3 representam quantos por cento? Ah, Vitor está dizendo que a energia caiu um monte de vez, né? Ah, tranquilo, Vitor. É assim mesmo, essas coisas acontecem. Aí vejam só. A passagem era R$3. Então esses R$3 representavam ali quantos por cento? Inicialmente? 100%. Beleza. Então veja só. A passagem estava lá, era 100%. Só que veja. Teve um aumento de 18%. Se é um aumento, como vocês me disseram aí inicialmente, o que é que a gente faz? A gente soma, né? O valor vai subir, então a gente vai somar alguma coisa no valor antigo. Então aqui a gente vai somar o aumento, que foi 18%. Então, pessoal, o novo valor não vai ficar mais o 100, e sim 118%. Então, né, já pensando nessa ideia, vocês poderiam já pensar mentalmente, se é um aumento, eu já tenho 100% lá, então não vai ficar 100%, vai ficar 100 mais esse aumento, que é 18, então vai ficar 118%. Então, se a gente calcular 118% de 3, vocês vão ver que vai dar a resposta exatamente, rapidamente. Por quê? Olha, 118% é qual o número decimal? É 1,18. E aí a gente multiplica por 3. E vamos ver quanto é que vai dar essa continha. Vamos fazer não dessa continha, vou fazer aqui. 118 vezes 3. Olha, 24 vai a 2. 3 com 2, 5. 3 vezes 1, 3. E como nós temos ali, olha, dois números decimais, ou dois números depois da vírgula, percebam que vai dar exatamente o valor que a gente queria. R$3,54. Então, pessoal, percebam que funciona tanto no desconto, só que no desconto a gente tira a porcentagem, né? E no aumento a gente soma a porcentagem, né? Então, são ideias que vocês podem ir acrescentando aí, né, na cabecinha de vocês, como novos caminhos, né? Novas formas de fazer. Mas é assim mesmo, Yasmin. Na prova, né, quando a gente está lá na prova, fazendo a prova, o que vem na nossa mente a gente tenta, né? Às vezes a gente vai até por um caminho mais longo, mas não vem na nossa mente esse caminho, né? Às vezes vem exatamente o caminho mais difícil de seguir, mas não tem problema, né? Essas coisas assim, que são mais simples para facilitar a conta,
elas são legais quando é uma prova de seleção, né? Alguma coisa assim que vocês precisam de agilidade. Precisam acertar o máximo de questões, mas também precisam ter agilidade, né? Mas no dia a dia, assim, prova de escola, até em seleção mesmo essas coisas acontecem, né? Às vezes a gente não lembra a forma mais fácil. Quando no final das contas, né, o objetivo é a gente acertar a questão, né? Então, o que vier, né, é lucro. Deixa eu só responder aqui a Nayara, que ela disse que a internet dela caiu. Não, pior que teve algumas que eu fui pelo mais fácil. É verdade, né? Algumas a gente consegue lembrar o caminho mais fácil, outras a gente já não consegue lembrar e tal, mas é normal. Essas coisas assim acontecem. Beleza, então nós já fizemos aí a primeira questão, a terceira, a quarta. Deixa eu ver. As outras são de equação do primeiro grau. Então vamos fazer a quinta, para depois a gente ir para aquela outra parte lá. Então, pessoal, ficou dúvidas nessa questão aqui, né? Vocês podem fazer tanto dessa maneira aqui. Essa primeira maneira tá... É isso mesmo, Kaique. Essa primeira maneira tá correta, né? É a ideia que a gente sempre tem. Mas lembrando que vocês, né, tem essa segunda maneira aqui de fazer, né? Fazendo só por uma continha. Que eu acho bem mais rápido. É porque assim, pessoal, quando a gente aprende porcentagem, vocês nunca... É muito difícil, né? Pelo menos assim, pelo que eu observo, é muito difícil um professor falar dessa ideia de você fazer mais rápido, né? Geralmente, quando ensinam para vocês, ensinam dessa maneira aqui, ó. Você calcula o aumento e depois você vai lá e soma. Você calcula o desconto e depois você vai lá e subtrai, né? Geralmente ensinam assim. Só que, como vocês já estão, né, no 8º ano, já passaram pelo 7º, e porcentagem vocês estudam tanto no 6º ano como no 7º, e eu acredito que também no 5º ano vocês acredito que possam ver aí, né, um pouquinho também, coisas bem básicas. Então, eu acho que vocês já podem, né, ver sim essas outras ideias aqui que facilitam a nossa vida também, né? Isso no 6º. Porque o 5º ano ele é um pouquinho parecido com o 6º. Em algumas coisas, né? Acho que em fração, número decimal, acho que é parecido. Mas outras coisas só tem no 6º mesmo. Então é interessante sim, né? Vocês já estão aí no 8º ano, já verem essa ideia, porque o que eu tô colocando aqui, eu não tô dizendo assim, eu quero que vocês façam isso. Não, eu quero que vocês pensem esses passos aqui, olhem, tudo isso aqui, vocês podem pensar de forma mental. Entendeu? Vocês podem pensar aqui mentalmente. Mas como assim mentalmente? Seguindo aquela ideia, né? Se aqui é um aumento e o preço lá era 100%, como aumentou 18%, então o aumento vai ser de
Na verdade, o que vai ficar lá vai ser o quê? Vai ser 118, né? Porque já tinha 100, você foi lá, adicionou 18%. Então, ficou 118% de quem? De 3. Ah, teve um desconto. Então, né? Toda aquela parte lá, vocês pensam mentalmente. Se é um desconto, tinha 100%, tirei 30%, só ficou 70%. Então, o que é que ele vai pagar? Ele só vai pagar 70% daquele valor. Então, vai lá e calcula, entendeu? E aí vem e faz essa continha aqui, ó. Mas todo esse passo aqui, vocês podem pensar na mente mesmo, entendeu? Já para economizar tempo. Então essa questão aqui foi a questão 5, se eu não me engano. Porcentagem em cima de porcentagem. Também 11 pessoas acertaram isso. Então aqui, pessoal, olha, Guilherme ganhava 700 por mês. Em maio, teve um aumento de 20%. E em junho, teve um novo aumento de 20%. Qual passou a ser o salário de Guilherme depois de junho? Que é o que a gente poderia fazer aqui nessa questão. Kaique disse que deu 980 ali. Professor, eu multipliquei o 700 por 0,20. Aí depois deu o 20%, deu 140. Certo. Aí depois em junho teve novamente de 20%. Só que eu sabia que 20% era 140. Então eu somei mais 140, que deu 280. Aí no final eu só somei 280 mais 700, que deu 980. Entendi, Kaique. Só que veja, uma preocupação que a gente tem que tomar é o seguinte. Veja só o que Kaique acabou de me dizer. Inicialmente o salário era 700. Aí ele foi lá, aumentou 20%. Ele calculou 20% de 700, que deu 140. Aí ele foi lá, aumentou 140 mais 140. Não foi assim? Ele foi e colocou um aumento de 140 e 140, que deu 280. Só que veja, Kaique, uma coisa que a gente tem que perceber aqui é que ele não aumentou 40% em relação aos 700. O que aconteceu foi que em maio ele aumentou 20% dos 700. E aí, a partir do momento que ele aumenta os 20% de 700, em maio o salário dele já não é mais os 700, e sim 700 mais 140, ou seja, 840. Beleza? Em maio. Só que quando chegou em junho, ele teve um novo aumento de 20%. Aí veja, o segundo 20% que você calculou foi dos 700. Mas na verdade não é dos 700, é do valor que estava lá. Entendeu? Que era os 840. Por isso que eu acredito que vai dar de Hillary aí mesmo. Entendeu? Então, o que Kaique fez, ele deu dois aumentos no 700, mas não podia ser no 700, porque quando chegou em junho, o salário dele já não era mais os 700, era os 840. Deu para entender, Kaique, a ideia? Aí vamos lá. Por isso que eu vou falar aqui que é aumento sobre aumento, né? Se a questão falasse que seria um aumento de 40%, ou então um aumento de 20% e outro aumento de 20% em relação aos 700, aí tudo bem. Mas nesse caso aqui é sobre o valor que estava lá. Aumento sobre aumento. Então, tranquilamente, inicialmente lá, o salário dele era 700, né? Inicialmente, vou fazer aqui uma
um percurso para a gente ir debatendo. Então, inicialmente era 700. Aí, quando chegou em maio, ele teve o quê? Ele teve um aumento de 20%, né? Se ele teve um aumento de 20%, então o que é que vai acontecer? Aqui em maio vai ficar os 700 mais 20% dele. Então, nesse caso, vocês concordam que vai ficar 120% de 700 aqui em maio? Eu já estou fazendo pelaquela ideia, tá certo? Então, em maio vai ficar 120% de 700. Porque aqui eu já estou considerando o quê? O 100, que é o 700, mais os 20% que foi de aumento. Aí vamos lá. Fazendo a continha aqui, vai ficar 1,2 vezes 700. Lembrando, pessoal, a forma decimal aqui seria o quê? 1,20, né? Mas o zero no final não interfere em nada. Por isso que eu tirei, tá certo? Então esse zero aqui, olha, não interfere em nada. Por isso que eu coloquei só 1,2 aqui. Aí vamos fazer essa continha. Vou fazer aqui embaixo. 700 vezes 1,2. 0, 0, 2 vezes 7, 14. Pula uma casinha aqui. Isso mesmo. 007. Então, soma tudo. 0, 0, 4, 8. E aí, olha, como nós temos aqui um número depois da vírgula, a vírgula fica aqui e dá exatamente o que vocês me disseram. 840, tá vendo? Que por essa forma já dá o valor, né? Exatamente. Então aqui, olha, em maio o salário dele ficou 840. Então, o que é que vai acontecer? Aí beleza, ele trabalhou maio, tudo direitinho. Aí depois chegou em junho. Quando chegou em junho, né? Ele teve mais um aumento de 20%. Só que veja que esse aumento não foi 20% dos 700. Entendeu, Kaique? É em relação ao salário que estava antes, né? Porque veja, se vocês perceberem, o salário mínimo ele sempre vai aumentando uma porcentagem em cima do que estava lá anteriormente. Então, o primeiro aumento foi 20% de 700, mas aqui foi um aumento de 20% de 840. E aí, em junho, o que é que vai ficar lá? Novamente, né? Vai ficar 120% de 840. E por que 120%? Por aquela mesma ideia, né? O nosso novo 100% agora é o 840, porque tudo é referente a 840. Então, 840 é o novo 100%, porque é o total, né? O total do salário dele naquele mês, só que com um aumento de 20%. Então, aqui é só a gente pegar 1,2 e multiplicar por 840. E vamos ver quanto é que vai dar essa continha, né? Eu vou fazer aqui, ó. 0, 8, 16. Pula uma casinha. 0, 4, 8. Soma tudo, vai ficar 0, 8, 10, vai a 1, 10. E aí, como nós temos aqui um número depois da vírgula, a vírgula fica aqui e o salário dele é 1.008, né? Como vocês disseram aí. Então, em junho, o salário dele aí ficou 1.008. Tá certo? Perfeito.
Então em junho ficou 1008. E aí, qual passou a acessório de Guilherme depois de junho foi 1008, né? Já que ele teve um aumento ali. De 1008. Ficou dúvidas em relação a essa questão? Não. Vou mandar agora a frequência para vocês. Aí, pessoal, já mandei a frequência aí para vocês, tá certo? No chat. E aí, o que acontece? À medida que vocês forem fazendo, vocês já estão liberados, tá certo? E já pode sim. Aí amanhã a gente continua. Beleza? Obrigado pela participação de vocês. Gostei bastante. Uma ótima semana para todos, bons estudos e amanhã a gente se vê. Tchau, até amanhã.